Então, bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira aula de aquecimento para a super aula Tomando Rumo na Vida. Eu sou Marina, vou estar acompanhando vocês hoje. Saulo está aqui do meu lado no suporte técnico. Vem dizer um oi, Saulo. Oi, pessoal. Prazerzão para quem está aí acordando manhã de sábado no Brasil. Que legal que vocês estão aqui. Parabéns por estarem fazendo essa escolha. A gente vai entregar o melhor que a gente tem para entregar e, se Deus quiser, alegrar o dia de vocês aí. Então, tá funcionando bem, né? Áudio e imagem é a primeira vez que a gente está fazendo essa história aqui, então vamos nessa. Bom dia, Arthur, Ellen, Fernanda, que maravilha, Amanda. Muito bem-vindos. Bom dia. Então, a gente hoje, o tema de hoje é desvendando a biografia, né? Vou trabalhar um pouco sobre a biografia humana. E aí, para começar, eu vou falar um pouco do que não é biografia, porque às vezes a pessoa, quando recebe essa palavra, tem várias imagens que vêm na cabeça e para desconstruir isso logo, vamos falar sobre isso. Então, o que não é biografia, né? Primeiro de tudo. Biografia não é um livro. Não é aquele livro que se escreve no final da vida, ou que alguém escreve quando a pessoa já morreu, contando a história da vida dela. Né? Biografia aqui, uma lanterna biográfica, é a biografia de base antroposófica. Então, a biografia também não é uma lista com todos os eventos, acontecimentos da sua vida e as datas. Né? Não é isso, assim. E a biografia também não é algo estático, gravado na pedra, fixo, né? Imutável. Então, só para desconstruir um pouco nesse começo, que a biografia não é isso, e a gente vai ver o que é realmente a biografia dentro desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Bom dia, Cláudia, bem-vinda. A biografia de abordagem antroposófica, ela é um caminho iniciático. E aí, por que eu digo isso? Porque na antroposofia, que é um estudo proporcionado pelo Rudolf Steiner, talvez você já tenha ouvido falar, é um austríaco que foi filósofo, artista, esoterista, e ele criou a antroposofia, que é uma ciência espiritual, é uma filosofia da liberdade. E a partir dessa ciência espiritual, ela trabalha o ser humano de uma forma integral, né? O corpo físico, as emoções, os sentimentos, também os pensamentos. Mas não só isso. Ela trabalha também aspectos relacionados ao corpo espiritual desse ser, né? Ao que as forças que trouxeram esse ser para o mundo, esse ser humano para o mundo, e ao vir a ser, ao destino que vai se traduzir, né, durante a sua vida e mesmo depois, né? Então, na biografia a gente não vê o ser humano de uma forma limitada a esse corpo que está aqui, mas existe um vir a ser, existe o que vem para frente. Eu vou detalhar mais isso aos poucos. E falar um pouco sobre o que é esse caminho, né, do trabalho biográfico. Na biografia, a gente estuda os setênios. Então, a cada 7 anos tem algo bem especial que acontece na vida humana, e a cada 7 anos existem especificidades desse setênio que são importantes de conhecer. Então, na biografia, a gente trabalha leis universais que, quando a gente conhece, quando a gente se apropria dessas leis, a gente é capaz de fazer as melhores decisões diante do setênio que a gente está vivendo, diante da idade que a gente está vivendo agora. E também como olhar para trás, como olhar para o destino já concretizado, né, o que a gente já viveu, e poder nutrir e até curar com elementos e consciência as partes da biografia da gente que podem ser nutridas
né, que podem ser curadas. E aí, nesse estudo dos setênios, a gente trabalha de uma forma que, além de conhecer essas leis que são universais, você pode compreender e ter a consciência de qual é o seu caminho individual. Porque, apesar das leis serem universais, cada ser humano ele é único. E é esse seu eu individual que vai caracterizar a pessoa que você é, né? Que vai caracterizar o que é único em você, que vai dar o tom da sua biografia. Então, o que é mais importante não é o que você faz, não é o que você passou, o que você viveu ou o que você vive hoje, mas é o como você faz. É o como você vive cada experiência, cada passagem da sua vida, cada crise, cada transformação, cada momento de alegria. É nesse como que vai estar caracterizado realmente a pessoa que você é, né? Então, a ideia do trabalho biográfico é concentrar energia para que esse eu individual ele se manifeste, porque o mundo ele vai estar precisando desse eu especial de cada um, né? Porque se for todo mundo igual, não vai servir muito. Então a ideia é fortalecer, né, esse eu individual para que ele se manifeste, para que ele traga o melhor de si para o mundo, para a humanidade. E aí, eu vou falar um pouco do. Às vezes parece um pouco abstrato, vou trazer um pouco mais para a prática isso. Que é o seguinte. Que quando você faz um trabalho biográfico, né, de revisitar a sua história de vida a partir das leis universais da antroposofia, você vai ter a oportunidade de, primeiro, fazer as pazes com o seu passado, né? Porque muitas vezes a gente fica enganchado em alguma parte do passado e parece que não quer liberar essa parte e seguir à frente, né? E aí, quando a gente se engancha, meu Deus do céu, né? Tanto de energia, de tempo que a gente vai perdendo. Então, a primeira coisa é fazer essas pazes. A segunda grande vantagem de um trabalho biográfico é você poder colher os frutos. Porque muitas vezes a gente faz passagens significativas na vida, nem sempre muito alegres, às vezes mais desafiadoras, mas a gente não se dá o tempo e o trabalho e às vezes mesmo o prazer de colher os frutos, né, dos aprendizados, das competências que cada fase de vida ela proporciona. Então, é outra grande vantagem. E uma terceira grande vantagem do trabalho biográfico, e aí isso vale a pena prestar bem atenção de qual é essa vantagem, é que é um trabalho que gera emancipação, autonomia, né? Gera liberdade. E isso, para mim, é algo muito importante num processo de acompanhamento das pessoas, que é que cada um possa ter nas mãos as ferramentas para tomar a vida nas próprias mãos, sabe? Eu acho que uma coisa que sempre me incomoda muito são processos de acompanhamento que gera dependência. Então, no trabalho biográfico, o que é mais fundamental é a autonomia que ele gera a partir dessa apropriação desses conteúdos. Então, isso parece meio conversa, né? Será que é verdade mesmo? E como é essa história com apropriação e liberdade? E eu posso dizer mais, em 8 a 10 sessões, a gente faz esse trabalho de uma forma muito profunda e que cada um tem a possibilidade de
de seguir adiante e fazer as melhores escolhas para a sua vida de uma forma muito livre, muito autônoma, né? E a gente, eu poderia mostrar, bom, poderia sair falando muito, mas eu acho que falar muito às vezes cansa, né? Principalmente essa história de computador, ficar muito tempo na frente do computador não dá muito certo, né? Aí, então eu vou propor para vocês um vídeo, né? Vou pedir para o Saulo passar um vídeo aqui, que é o depoimento de uma pessoa que fez coaching biográfico comigo, para que vocês consigam sentir mais palpavelmente o que pode acontecer de transformação na vida de uma pessoa que faz esse trabalho num espaço tão pequeno de tempo, né? Então, vamos lançar aqui o vídeo da Patrícia para vocês acompanharem. Você lembra de como é que você estava antes do trabalho da biografia, da autobiografia com Marina? Você lembra como é que você estava? Que você falou que você estava pensando em voltar para a terapia. Como é que você estava? É que eu estava bem dividida naquela época, sabe, Saulo? Porque assim, ó, eu morava em Porto Alegre e eu trabalho ainda em Bento Gonçalves, Uhum. né, na Serra. Então, assim, eu estava me sentindo muito. Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu moro numa cidade, trabalho em outra, sabe? Eu passava metade da semana em Bento, passava só o final, passava de segunda a quinta em Bento, que os professores ficam no hotel lá, né? Passava só o final de semana em Porto Alegre. Quando eu chegava em Porto Alegre, eu estava podre, eu não conseguia ver ninguém, eu não queria sair, porque, sabe, você já está sem energia mesmo, né? E aí, naquele momento, assim, o que me deu estalo, o meu pai, ele é foi motorista a vida toda, né, Saulo? E aí, painho toda a vida, até hoje. Ele foi até a mala que levaram para o hospital. Ele tem uma malinha que já fica tudo na malinha, tipo escova de dente, tudo, sabe? Arrumadinho, assim, tipo, tô de prontidão para viajar. E eu me dei conta que eu estava assim também. Eu chegava em casa e aquela mala eu só desfazia para lavar as roupas, eu tirava as roupas da máquina e botava na mala. E sabe naquele processo de boto na mala, boto na máquina, boto na máquina, boto na mala. Eu, sabe, me deu um estalo, eu disse, que vida, oxente, sabe? Qual é o sentido disso? Aí eu fiquei, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu moro num lugar, trabalho no outro, eu tô cada vez mais longe da minha família, sabe? Eu tô aqui numa cidade que eu não consigo ver os meus amigos porque eu tô sempre cansada. E aí, então, eu tava muito dividida, assim, muito dividida, porque eu queria fazer um doutorado e, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, mas aí se eu for lá, se eu voltar, né, para Pernambuco para fazer um doutorado, eu vou ter que viver de bolsa, ou eu vou ter que começar tudo de novo lá, sabe? E aquilo dali me deixava um pouco assim também, porque aí então tinha Matheus, que a gente não namorava ainda, mas eu era, né, bem encantada por Matheus, assim, a gente já tinha tido uma história, sabe? E eu dizia, bom, mas enfim, né, paciência, desapega, desapega e vai tentar. E aí né, eu estava muito dividida, assim. Então, no momento que eu falei com Marina, eram essas questões que estavam me angustiando, assim, né? A história da dúvida, né? Das duas vidas, assim. Essa vida que eu tenho está me incomodando, né? Como é que eu posso construir uma outra vida, assim? Então, eu estava bem dividida mesmo, assim. Isso aí. E qual foi assim a transformação que causou esse trabalho com a Marina, esse trabalho da biografia? Como é que foi para você? A autobiografia, Saulo, eu acho que uma coisa, assim, foi, de novo, me conectar. Eu acho que a primeira coisa, né, foi no sentido assim da transformação foi de novo me perceber nas minhas escolhas, Uhum. sabe? E aí eu acho que o que Marina sempre falava, ela sempre falava da qualidade de presença, da qualidade de presença, da qualidade de presença. E a gente até fazia sempre uma meditação com a plantinha. Uhum. E ela sempre falava também do tempo para gestar as coisas, assim, sabe? Qual é a vida, qual é a energia que está chegando? Como é que você está se preparando para ancorar essa energia que está chegando? Eu me dei conta, assim, claro, Marina falava disso depois, porque naquele momento eu tinha o doutorado, eu tinha a ideia do doutorado, mas assim, eu não tinha digamos assim, Saulo, eu não tinha um terreno preparado, entende? Para semear essas coisas. Porque
eu estava tão fragmentada, com tanta coisa, né, morando num lugar, trabalhando no outro, tão fragmentada, que eu não tinha um terreno, eu acho, assim, sabe, para preparar as coisas. E eu acho que a maior coisa, o maior aprendizado para mim da autobiografia, até hoje, assim, para mim é preparar preparar a terra para semear as coisas, sabe? E aí essa coisa do preparar a terra é presença, é no dia a dia, é com o que eu estou fazendo, né? É a energia que eu estou colocando, é o movimento que eu estou fazendo, assim. Para mim foi isso, para mim é o maior aprendizado até hoje, assim. Que legal, que massa. O que mudou na sua vida depois desse acompanhamento? Mudou muita coisa, mudou tudo. Na verdade, só não mudou o meu trabalho, né? Eu continuo dando aula na UX, mas eu depois, a gente encerrou em março de 2019, quando a gente encerrou o trabalho da autobiografia, então eu estava começando um relacionamento com o Matheus. Então, em seguida, já em agosto, eu já me mudei para Caxias, vim morar aqui com ele. Eu estava gestando isso também, e eu coloquei nos trabalhos da autobiografia um projeto que é lá em Minas, Saulo, do Caminho do Sertão, que é um projeto que a gente faz uma caminhada a pé de Sagarana ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Então, eu encarnei naquilo, eu disse, eu quero muito, quero um projeto que ia me colocar em contato, inclusive, com o meu projeto de tese, com aquilo que eu estava gestando, né, enquanto projeto de tese. Então, eu fiz a seleção, consegui passar. Então, eu fiz o Caminho do Sertão, dali nasceu meu projeto de tese, dali eu passei no doutorado. Eu vim morar aqui em Caxias, então eu e Matheus, a gente está junto há quase 3 anos. Eu acho que essas foram as maiores mudanças, assim, sabe? O casamento, né? Assim, a gente não casou de ainda fazer rito, né? Ainda não, mas o casamento e o meu doutorado, assim, que na verdade não é só um projeto de doutorado, sabe, Saulo? Para mim, assim, eu acho que essas foram as maiores mudanças. E mudar de cidade, né, no caso também. Então, essa foi uma das pessoas que eu acompanhei, né, a Patrícia, e ela veio participar do trabalho justamente quando ela estava vivendo o Ponto Fênix, né, na época dos 32 anos, e realmente as transformações foram grandes. Bom, não vou passar o dia passando um monte de vídeo de gente que fez trabalho, porque o mais importante aqui é a sua própria biografia, né, e a gente vai passar um tempo dedicado a fazer um exercício prático para que você possa também experimentar como que dentro da sua própria biografia já existem as chaves, já existem os tesouros e as respostas para as perguntas que você tem hoje. E aí vou aproveitar aqui para dar bonjour para o Dalton e para a Alessandra e a Lê, que chegaram um pouquinho depois, eu não tinha dado bom dia para eles. E propor agora para vocês um exercício, né? Da gente começar um exercício de presença, né? De estar aqui, né? Acho que já deu tempo de todo mundo que queria vir chegar. Então, de poder fechar os olhos um pouco, né? Botar os pés no chão, a coluna bem reta e sentir, né? A Inayá chegou, bom dia, Inayá. Vamos começar um exercício agora. Respirando, sentada, com posição bem confortável, os olhos fechados. E essa respiração, a gente poder simplesmente perceber que estamos aqui, né? Presente no nosso corpo. E perceber que na respiração existem 4 tempos. Uma inspiração, uma pausa, uma expiração e uma nova pausa. Perceba esses tempos. Veja se é possível prolongar
um pouco cada um desses tempos, de forma a curtir mesmo esse momento da inspiração, da pausa, da expiração e da nova pausa. Convido vocês a fazerem 3 vezes, bem lentamente, né? Aproveitando cada um dos tempos desse ciclo da respiração. E agora que a gente está mais conectado, né, com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio ritmo, muitas vezes no dia a dia corrido, a gente até esquece que existem pausas, né, entre a respiração, entre a inspiração e a expiração. E nesse esquecimento a gente perde 2 tempos de pausa. Então, um convite, né, esse exercício tão simples pode trazer tantos benefícios, né, para o dia a dia. Ele pode ser feito em qualquer lugar, né, em qualquer momento, mas só trazer essa consciência para esse ritmo e para essas pausas também, porque a respiração em si é o que existe de mais essencial, né, na célula, de nutrição, que a maior forma de nutrição que a gente tem, a primeira, digamos, é a respiração. É assim que a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar. E Yara, bom dia, bem-vinda. E a gente, na respiração, a gente se nutre, né? O primeiro alimento, na verdade, é a respiração. E a gente se nutre de ritmo. Então, na biografia, o ritmo é muito importante. Então, como que o ritmo dentro da nossa vida, dentro do que é mais essencial de nutritivo para nós, enquanto seres humanos, que é a respiração, como que esse simples gesto já pode nutrir, trazer energia vital para o nosso corpo, trazer, liberar espaço, né, na nossa mente, nas nossas emoções, para que o novo chegue, né, para que a criação venha. Então, a respiração em si já é uma chave, uma porta, né, uma porta de entrada para esse novo, né, que cada um de nós busca. E aí, um segundo exercício que eu quero propor, que está ligado com esse exercício da respiração. Não sei se vocês têm um lápis ou uma caneta. Me digam só no chat, ele tem, tá ok, tem lápis, tem caneta, todo mundo está equipado. Hoje a gente vai precisar de um lápis ou caneta e um papel, tá? Então, me digam ok se vocês têm. E aí, com um lápis ou uma caneta, o exercício agora é um exercício de... é um desafio. Eu vou desafiar vocês a uma atividade bem simples. O desafio é que vocês vão segurar esse lápis, essa caneta, pelo maior tempo possível. Claro que a gente não vai passar aqui o dia todo com esse lápis e essa caneta, mas é só um exercício. E quando a gente foca de que vai segurar esse lápis, essa caneta, o maior tempo possível, o que acontece? Então, responda aí no chat o que está acontecendo com vocês, o que vocês percebem nesse foco de segurar o lápis, segurar a caneta. O que acontece?
Se a gente segurar com muita força, bem apertado, por muito tempo, Sentindo a textura. Amanda sente a textura. Se segurar com muita força, por muito tempo, porque o objetivo é esse, segurar o lápis por muito tempo. Mas por muito tempo, por horas, por dias, por semanas, por anos. Quando a gente segura por muito tempo, os músculos da mão vão cansando, né? Os ossos, o músculo, vai dando incômodo. Incomoda muito esse foco de segurar por muito tempo. Então, existe o foco de segurar por muito tempo. Mas se a gente só aperta e fica nele, a tendência é cansar. E nesse cansaço, em algum momento, vai soltar e o lápis vai cair. Então, uma outra experiência é a gente poder segurar o lápis e dizer para a nossa mão que ao mesmo tempo que a gente segura, a gente solta um pouquinho. E a gente segura e solta um pouquinho. Então, a gente tem uma atenção no foco, que é segurar o lápis, e na periferia, que é relaxar um pouco a mão. Então, o foco, que é segurar, mas a periferia é relaxar. É soltar. E quando a gente segura dessa forma, mais leve, né? Mais rítmica, porque tem um foco de segurar e tem o de soltar. Assim fica mais tranquilo, Fernanda, é isso mesmo, assim fica mais tranquilo. E a gente consegue segurar esse lápis por mais tempo, né? Se a gente segurar e soltar. Segura com muita força, estou sobrecarregando, estou fazendo esforço desnecessário, isso mesmo, Yara. E com leveza, o esforço justo para o gesto. Exatamente. E a ideia aqui não consegue segurar muito tempo. A ideia aqui desse exercício simples do lápis é que a gente precisa, dentro da nossa própria história, dentro da nossa própria biografia, trabalhar o foco e a periferia. Então, é como uma respiração, né? A gente vai, inspira, vai no foco e expira, abrindo. Né? E esse exercício a gente vai fazer sempre no trabalho biográfico, no trabalho de acompanhamento. E é um exercício que serve para tudo na vida, hein? Para todas as áreas da sua vida, quando você está encucado, encasquetado com uma questão que está te aperreando a cabeça, às vezes precisa ir, fazer o trabalho de foco e depois abrir, né? Abrir o ângulo da observação e deixar que outras forças possam agir, e não só a força do foco. Né? Muitas vezes a gente fala foco, foco para conseguir foco. É foco, mas o foco precisa respirar. Né? Então, é essa dança que a gente precisa encontrar, né, com maestria, né, uma dança que, bom, dança é movimento, os ritmos mudam, mas a necessidade de trabalhar esse foco e essa periferia, né, nessa dança dos dois. E aí, teve algumas pessoas que assistiram o vídeo da Patrícia, né, da experiência dela com coaching biográfico, e daí eu imagino que algumas pessoas dizem, mas será que é para mim, né? Será que esse trabalho biográfico serve para mim mesmo? Porque, sei lá, eu nunca fiz nenhum trabalho terapêutico, ou eu não entendo nada de biografia, enfim. A abordagem que eu trago é de uma forma descomplicar isso tudo, sabe? A ideia é que esses conteúdos sejam acessíveis, né? Sejam simples. E serve para quem nunca fez nenhum processo terapêutico, quanto serve para grandes terapeutas que conhecem várias áreas, né? E que
finalmente encontram na biografia um recurso, né, para cuidar de si próprios e acabam usando os elementos da biografia também com seus clientes ou professores no acompanhamento de seus estudantes, né, ou outros coaches acompanhando as pessoas. Então, é um trabalho que é muito acessível, né, que é muito acessível. E a ideia é não só trabalhar a sua história, mas também conhecer e se apropriar dessas leis universais que regem os setênios, para que você possa ter ainda mais autonomia nas próximas fases da vida também, né? Não só em relação ao passado, mas em relação ao vir a ser, ao futuro. E aí, deixa eu ver um pouco a próxima parte que eu estava programando aqui para vocês. Tem gente também que fica pensando que talvez seja um trabalho muito caro, né? Porque a antroposofia acaba que as formações antroposóficas e tudo são formações um pouco mais caras. E aí algumas pessoas fazem, mas, poxa, trabalho biográfico é um trabalho caro. Mas assim, vou dizer pela minha experiência, viu? Quanto custa ou quanto vale o tempo que você tem ou o tempo que você perde girando em círculo, sabe? Quanto vale você conseguir concretizar realmente seus objetivos, realmente estar alinhado com o que você veio fazer aqui na Terra, estar se sentindo bem na sua pele, né? Quanto vale isso? Né? E aí depois a gente tem uma outra reflexão de valor quando a gente se coloca essa questão, né? E quanto vale esse tempo e essa liberdade e essa autonomia que é adquirida, né? Depois de um processo tão profundo e tão assertivo como é o trabalho terapêutico da biografia antroposófica. Mas é importante ter atenção, né? Atenção porque existem algumas armadilhas, né? Existem algumas armadilhas nesse trabalho que é possível que você encontre pessoas que trabalham com a biografia, mas que ainda vejam a vida de uma forma linear. Então, uma armadilha desse trabalho são pessoas que propõem o trabalho de uma forma linear, porque a vida, ela não é linear, apesar de parecer, alguns momentos. Então, esse olhar linear ou de causalidade, de que um evento na sua vida tem como consequência um outro e tem como consequência um outro, é um olhar muito restrito. E a biografia, ela vê a vida de uma forma circular. Posso dizer mesmo em aspirais, assim, né? E nesse movimento, mesmo a relação de tempo, ela pode ser diferente, porque algo que você vive pode ter uma força muito grande no momento que você viveu e 10 anos depois, quando você olha para trás, esse algo vai ter uma força, mas você vai conseguir olhar de outra forma, né? Então, até no tempo, a força de cada evento na sua vida vai ser diferente, né? Então, tem algumas armadilhas e aí que vão sendo desconstruídas, lógico, durante o trabalho, né? Porque a nossa mente acaba que ela é meio programada para pensar, né, dentro da linearidade e que a gente precisa de alguns elementos e alguns exercícios para expandir e poder fazer o estudo da própria história de uma forma circular,
para que a gente consiga também ter as outras forças que atuam, né, que são forças que vão além dessa dinâmica de causalidade, são forças que são os mistérios do destino, né? Então, você entrar em contato com quais são os mistérios que regem a sua própria biografia, sabe? E esses mistérios, eles vão além da causalidade, dessa história de causa e efeito. Então, no estudo da biografia, a gente vai ver que esses mistérios, eles se manifestam e como eles se manifestam, e cada um é capaz de se apropriar desses mistérios e depois de servir, né? Porque a gente não veio para cá, para a Terra, só para ficar girando em torno dos nossos problemas pessoais, né? A gente veio aqui para servir. E se apropriar da sua própria biografia é uma forma de se colocar a serviço, sabe? Eu me emociono até de falar disso. De que o serviço é a manifestação do que a gente veio fazer aqui, né? E é nesse serviço que a gente faz viver na Terra o sonho sagrado que a gente sonhou mesmo antes de vir para cá, né? A gente com certeza sonhou algo antes e a gente chega aqui para manifestar. E aí eu vou explicar um pouco. As lágrimas podem chegar, né? Eu vou explicar um pouco como que a gente faz esse trabalho na prática, né? E aí a gente conta com o apoio de uma carta da vida, que é um mapa da vida, e esse que eu uso é um que foi desenvolvido por Sir Boé, que foi meu professor no meu primeiro ano de formação. Ele mora na Suíça e é uma pessoa muito inspirada, assim. Ele já desenvolveu a carta a partir de cartas mais antigas, né? Eu não sei se as pessoas já conhecem, se algum de vocês conhece essa carta, mas essa do Sir Boé, ele é muito linda e eu gosto muito dessa carta. E ela traz elementos novos, diferentes de cartas que outras pessoas usam. E ele me cedeu para usar em todos os meus trabalhos, com a maior gentileza do mundo, e que realmente é uma pessoa também muito engajada em democratizar a biografia, o estudo biográfico aqui na Europa. Então, vou mostrar para vocês essa carta agora, para que vocês conheçam um pouco de como que esse trabalho pode ser feito. Você pode subir um pouco a carta, talvez. Aqui. Mais um pouquinho. Tá dando para ver? O nome do professor, Sir Boé. A Yara, o nome do professor. Essa carta, a gente trabalha... muitas pessoas, muitos terapeutas antroposóficos da abordagem biográfica trabalham a partir do nascimento, né? Ou da preconcepção, a partir do zero do nascimento. Eu prefiro trabalhar a partir do nascimento do eu. O que significa isso? Entre os 18 e 21 anos, dentro da antroposofia, a gente tem o nascimento do corpo do eu, que é esse eu individual, esse eu que veio fazer algo aqui na Terra, né? Eu acho que...
E a partir desse nascimento do eu, é que eu convido, né, a pessoa a revisitar e a passear por toda essa carta. Então, essa carta ela tem os setênios, né, do seu lado esquerdo é o primeiro setênio, aí vai o lado esquerdo em cima o primeiro setênio, aí depois embaixo o segundo, o terceiro, e aí vai. Então, no final do terceiro setênio, eu começo o estudo por aqui. É o nascimento do eu. E aí, no nascimento do eu, a gente vai ter vários presentes, porque o eu nasce, né? Tem que ganhar presente. Então, tem vários presentes. E presentes de consciência sobre a sua vocação aqui na Terra, que aparecem no nascimento do eu. E aí a gente continua o estudo a partir dos 21 anos. Do 21 ao 28, a gente estuda esse setênio. Depois a gente estuda dos 28 aos 35, que é o setênio que tem o grande ponto fênix. Alguns de vocês já devem ter visto o vídeo do ponto fênix. E dos 28 aos 35 tem o ponto fênix, que é bem especial. Depois dos 35 aos 42, a gente estuda. E depois, mesmo que você seja ainda muito jovem, você vai aproveitar bastante esse trabalho biográfico, porque a gente trabalha em espelhamento. Então, dos 42 aos 49, vai espelhar com os 14 aos 21. Então, a gente vai ver como que funciona a dinâmica dos 14 aos 21, né? Quais são as forças que atuam nesse setênio, o que é importante nesse setênio de observar, e com vários exercícios práticos, enfim, e vai ver como que isso espelha nos 42 e 49. E nesse espelhamento, mesmo antes de você chegar lá, você é capaz de cuidar e nutrir, né, as partes da sua vida que são necessárias serem nutridas para que você tenha uns 42, 49 mais fluidos, mais tranquilos, né, e mais saudável também. E a mesma coisa mais para frente, né? Dos 49 aos 56, vai espelhar com os 7 aos 14. Então, a gente faz no mesmo módulo, um trabalho dos 7 aos 14, que espelha com os 49 a 56. E depois tem um outro módulo que vai espelhar dos 56 aos 63 com o nascimento até os 7 anos. Então, tem um trabalho de espelhamento que a gente vai fortalecendo, né, esse corpo do eu, para que ele olhe para a primeira fase da vida, que é a fase da infância, né, do 0 aos 21, a gente chama de fase da infância, dividida em 3 setênios, né? Então, que esse corpo do eu, ele possa olhar para essa primeira fase a partir de um outro lugar, né? A gente não vai olhar a partir da criança ou a partir do adolescente. A gente vai olhar a partir do corpo do eu. E é como que esse eu consciente, né, com a consciência que você tem hoje, pode olhar para essa primeira fase da vida e pode perceber e colher quais são os frutos dessa primeira fase. Que antes, quando você era muito pequenininho, não tinha consciência que você tem hoje. Então, com essa consciência do eu, que a gente vai olhar para a primeira fase da vida e aprender o que a gente precisa aprender para viver as outras fases de uma forma mais leve, mais livre e mais saudável. E, por fim, a gente tem um módulo dedicado à vida após os 63, que é também um mundo, daria um outro curso, mas vai ser um módulo dedicado a essa vida após os 63, que tem ritmos, que tem leis e que tem formas próprias também, que é a fase que a gente começa a falar a partir de uma sabedoria, né? De uma sabedoria que vai além de nós mesmos. Essa fase depois dos 63. Mas, bom, eu acho que o povo está querendo trabalhar, né? Mais do que ficar ouvindo história. Mas é só para ilustrar que essa carta ela é um grande apoio, né? Um grande suporte nesse trabalho biográfico. E com ela a gente vai trabalhando junto, assim, nesse trabalhinho.
E aí eu queria propor para vocês um exercício prático da própria biografia. Não sei se alguém tem alguma pergunta antes, ou a gente já passa para o exercício. Me respondam aí, ok para o exercício, ou tem pergunta antes? Quem tem pergunta já pode botar direto a pergunta. Vamos lá. Num papel, proponho que vocês desenhem um U, um formato de um U pequenininho, só para vocês terem como referência um pequeno U. Do lado esquerdo, em cima desse U, vocês vão escrever o número 0. É o seu nascimento, a idade que você... Quando você nasceu, o 0. E do lado direito, pode projetar, talvez? Vou projetar. A sua idade atual, tá? E no meio do U, lá embaixo, então vou fazer aqui com meu mão, do lado esquerdo, o 0, do lado direito, a idade atual, e no meio embaixo, a metade da sua vida. Basta dividir a sua idade atual por 2. Então, você tem seu Uzinho aqui, com 0 nascimento, a idade atual e a metade da vida aqui no meio. Certo? Então, vamos começar com a idade atual, agora, momento presente. Você agora tem X anos, não sei quantos anos tem cada um que está aqui na sala, mas na sua idade atual, você vai escrever para a sua idade atual, primeiro de tudo, algumas palavras, tá? Não vai precisar ser extensivo, porque aqui é só o começo do exercício, depois você vai continuar tranquilo no seu tempo, mas só para pegar o ritmo do que é. Para a sua idade atual, você vai responder: qual o seu contexto atual? O contexto é onde você mora, com quem você mora, o que você faz. Qual o seu contexto? E aí bota só algumas palavras que identifiquem qual é esse contexto que você vive hoje. O que você faz, onde você mora, enfim. Dentro desse contexto tem também quais são as suas principais ideias, seus principais pensamentos. Quais são os pensamentos que vêm sempre, mais recorrentes? Quais são as ideias que estão aí mais presentes hoje, no momento atual, tá? Ideias, pensamentos, ideais. Você tem algum ideal hoje? Qual é o principal ideal que vem aí, hoje, no momento atual? E quais são os seus principais sentimentos, as principais emoções que habitam seu coração nesse momento, agora? Quais são os sentimentos, as emoções que são mais presentes na sua vida hoje, agora? E hoje, provavelmente, você tem uma grande questão, um grande desafio. Tente traduzir em palavras, ou numa pequenina frase, realmente, qual é a sua principal questão, seu principal desafio. Tudo para hoje, o momento atual, agora. E a gente vai dar uns 5 minutinhos só para as principais palavras sobre cada tema desse chegarem.
né? Contexto, pensamentos, ideias, ideais. É difícil escrever ideias sem acento, né, minha gente? Essa história de mudança de gramática, acho que eu tô velha. Sentimentos, emoções, questão ou desafio atual. Gratidão, Saulo, que compartilhou aqui tudo tão bonitinho, rapaz. Vão me respondendo ok quem já botou as principais palavras sobre esses 4 pontos do momento atual. Por favor, para a gente seguir juntos. Maravilha, Fernanda. Eu te mando o restante do exercício. Combinado? Então, ok para a primeira parte? Do contexto, pensamentos, ideias, ideais, sentimentos, emoções, questão. Essa questão é importante, hein? Tá bem clara qual é essa questão agora, atual. Um beijo, querida Fernanda. E aí agora a gente vai para metade da vida. Vocês podem até fechar os olhos um pouquinho para se imaginarem, né, nessa metade da vida, nessa idade que você colocou aí no meiozinho do U. Mais 2 minutinhos para o Arthur. Arthur, vamos que vamos. Olha, no trabalho biográfico, geralmente a gente dá o tempo necessário para cada etapa, né? Assim, quem me conhece sabe que eu sou amicíssima de Queiroz, né? O tempo arte, o tempo tranquilo. E realmente é necessário, né? Esse tempo para cada etapa dos exercícios. Né? E esses exercícios são preciosos, parecem bem simples, e são bem simples, mas quando você se dá o tempo de estar presente e de colocar a energia, né, disponível, a sua e a do cosmos, né, você aproveita da melhor forma, né, esse exercício. E aí, a gente vai agora para metade da vida, né? Vocês podem fechar os olhos um pouco e tentar lembrar, né, em detalhes, e ver como era aquele momento. O que você estava vivendo naquele momento. Você pode até lembrar um pouco de como era o seu corpo, né? Como que você tenta voltar para o corpo mesmo. Como que era o seu corpo. O que você vivia naquele momento. E para essa metade da sua vida, você vai começar a responder as mesmas questões. Qual era o contexto? Né? Em que contexto você vivia? Onde você morava? Com quem? O que você fazia? Quais eram suas atividades? Quais eram os principais pensamentos, sentimentos daquela época? Quais eram os seus principais ideais, né? Suas principais ideias? Quais eram os sentimentos, as emoções mais presentes naquela época? O que vinha de mais frequente, né, nas suas emoções e nos seus sentimentos? E qual era a principal questão que você tinha naquela época? Qual era o principal desafio
que você vivenciava naquela época, na metade da sua vida? E aí vocês podem escrever simples palavras para cada uma dessas 4 questões, né? Cada um desses 4 aspectos. Simples palavras que ilustrem o que vocês estavam vivendo naquela época, na metade da vida. Quem já conseguiu colocar algumas palavras para cada um desses 4 itens, me responde ok, foi, para a gente continuar. Quem precisa de mais tempo pode falar também, mas a ideia é não ser exaustivo, é só experimentar esse exercício. Tá, Saulo está aqui me dizendo que estamos com 1 hora, ele é o Cronos. O Deus que engole os filhos. Tô brincando. É o guardião do tempo, né? Para a gente não se estender tanto. Mas, Inclusive, vou falar disso de tempo. inclusive, Né? Quarta-feira. É quarta-feira. Quer fazer a publicidade já da sua aula? É melhor você vir do que eu virar. Não, tranquilo. Para quem ainda não sabe, na quarta-feira tem outra aula ao vivo e vai ser sobre tempo, né? Com quem não tem tempo para si, como fazer para ter tempo para si mesmo. Vamos aproveitar que a gente está numa manhã de sábado, que a gente pode esticar um pouquinho. Tempo é arte, Saulinho, ó. A Yara já está tirando onda aqui. Ok, minha gente. Então, fizemos essa primeira parte, né? O contexto, pensamento, sentimentos e questão. Ainda para essa metade da vida, eu vou trazer novas questões. Ainda para essa metade da vida, para essa idade que vocês botaram aí no meio do Zoom, uma pergunta é: essa questão ou esse desafio que você estava vivendo naquela época, você conseguiu superar esse desafio? Você conseguiu uma resposta para essa questão? Você conseguiu implementar o que você precisava? Ou algo te impediu, né? Te bloqueou? Então é importante essa clareza dessa passagem. Se esse desafio naquela época você superou, ou algo ou alguém te impediu ou te bloqueou. E para aquela época também, com quem ou com o que você contou? Com quem ou com o que você pôde contar para superar aquele desafio ou para responder aquela questão que era tão importante para você na metade da sua vida? Perguntando se consegui superar naquela época, a transição, né? Se conseguiu superar lá naquela época. Sim, sim, Yara. Naquela época tinha um desafio ou tinha uma questão, você precisava fazer uma passagem, dar uma guinada em algo. Conseguiu fazer essa sua passagem? Conseguiu dar resposta para essa questão? Ou dar uma resposta para esse desafio? Sim ou não?
Algo te impediu, ou alguém te impediu, ou te bloqueou nesse momento? Com o que ou com quem você contou naquela época, naquele momento? E agora a pergunta mais importante para aquele momento. Todo mundo está ok com as questões de antes? Porque vocês não podem perder essa pergunta mais importante. Por favor. Quais forças e quais competências você desenvolveu depois de ter passado por essa experiência? Quais forças e quais competências ou habilidades você desenvolveu pelo fato de ter vivido essa experiência, superado esse desafio, passado por esse desafio ou por essa questão tão importante nessa metade da vida? E aí eu convido vocês a fazer um paralelo, né, com esse momento atual. E aí nem precisa escrever no momento, depois vocês vão ter os insights. Se não superou ainda, basta perceber que não superou ainda, mas certamente, Amanda, você desenvolveu forças e competências por ter vivenciado aquilo. Você não está no mesmo lugar mais. Né? Tem alguns assuntos, algumas áreas da vida que às vezes a gente fica enganchado. Ou às vezes a gente acha que está no mesmo ponto, mas não está mais. A gente está na espiral. A gente está revisitando a questão, mas de um outro lugar. Porque certamente o seu eu individual, a sua força do eu, ela já adquiriu novas forças e novas competências e habilidades para lidar com a situação de outra forma hoje, mesmo que a mesma situação se apresente. Então, é importante esse exercício de reconhecer e de buscar quais são as forças e competências que você desenvolveu até então, porque você não está no mesmo ponto que você estava na metade da sua vida. Né? O seu nível de consciência hoje ele é outro. E é preciso reconhecer. É preciso reconhecer e identificar mesmo quais são essas habilidades que foram desenvolvidas depois dessa passagem. E agora o convite é para a gente fazer um paralelo, né, com esse momento atual, que é se colocar em questão, né, sobre se tem algo que bloqueia você nesse momento, se tem algo que te impede de superar esse desafio ou de dar a melhor resposta para essa questão, né? Responsabilidade, né? A habilidade de dar a resposta para essa questão do momento atual. E com essa consciência que você tem de quais são das competências, né, e habilidades e forças que você já desenvolveu, com que ou com quem você pode contar hoje
para encarar o desafio do momento presente. Então, a ideia é que você possa buscar na metade da sua vida os tesouros que você viveu lá, que talvez lá naquela época você não conseguia enxergar, mas hoje você consegue. Você é capaz de olhar com um olhar de consciência para esses tesouros e ver em que eles podem ser úteis, eles podem ser luz nesse momento atual. E aí eu gostaria de deixar aberto para, se alguém quiser compartilhar algo, compartilhar se teve algum insight, se encontrou algo, ou se tem ainda uma nova pergunta, né? Porque às vezes a gente se depara com novas questões que chegam. E eu espero que esse simples exercício já possa ter aberto novas possibilidades para você, para esse seu momento atual, para o que você está vivendo hoje. Então, se alguém quiser compartilhar, escreve aí no chat para a gente trocar. E se tiver alguma questão, alguma pergunta. Saulo está lembrando aqui que para quem ainda não se inscreveu para a super aula Tomando Rumo na Vida, ele vai botar aqui no chat o link para quem ainda não se inscreveu. E realmente essa vai ser uma aula que vai ser sob inscrição, né? Porque a gente vai mandar um link para acessar. Não vai ser aberta assim como está sendo as aulas de aquecimento, né? As aulas de aquecimento vão estar sendo aqui no canal, mas de uma forma aberta. E a super aula Tomando Rumo na Vida vai ser quem está inscrito. Então, a inscrição é gratuita, o evento, né, é online também, no 18 de setembro, às 10 da manhã. E é uma aula bem linda que a gente está preparando juntos. Mas até lá tem aquecimento, então vão ter várias. A gente vai estar divulgando por aqui. Sempre quarta e quinta na hora do almoço. Tá, quer falar, Saulo? Pronto. Só lembrando que as aulas vão ser sempre durante a semana, na quarta e na quinta, hora do almoço, 12:30 até 1:30, assim, a gente vai tentar guardar uma hora. E no sábado, às 10 da manhã, tá bom? Então, próxima quarta já tem outra aula, quinta também. E já estão programadas aqui no canal, vocês podem ver os assuntos. Vamos falar de várias coisas legais. E no sábado que vem também tem outra, às 10 da manhã, tá bom? Então, alguém quer compartilhar algo ou fazer alguma questão? Arthur vai passar o final de semana trabalhando. Tá ótimo, Arthur. Você pode trabalhar o final de semana, né? Hoje é sábado, né? Dia de Saturno. Saturno tem a força de morte e nascimento, né? É o dia de fazer faxina, de fazer limpeza. Então vai ser um ótimo dia para fazer esse trabalho. E a nossa próxima aula é só na quarta. Então, até a quarta tem tempo. E agora eu agradeço, né, a presença, a participação de vocês bastante. A gente está bem feliz de começar esse trabalho. E Eu vou dizer que foi tenso. foi tenso, Inaya. Respira, mulher. Ainda mais que tu tá grávida. Daqui a pouco chega essa menina. Ave Maria. Respira, respira. Tu estás em outro lugar agora. Agradece, aceita. E olha mesmo para esses presentes. Quais são as habilidades, quais são as competências que você desenvolveu e que hoje você pode, né, acolher e viver a sua vida de uma outra forma, né, e acolher os desafios
E as questões que você tem hoje, de uma outra forma, dá outras respostas, né? Você tem mais habilidade de dar as respostas para o seu momento atual, graças à sua biografia, graças ao que você já viveu, né? Então, é um momento de ter essa gratidão, né, pelo nosso destino realizado. Porque só quando a gente se apropria mesmo desse destino realizado é que a gente é capaz de olhar para frente e se colocar na direção desse destino do vir a ser, né? Não dá para apagar o que veio antes e só querer andar para frente. Não. O que a gente anda para frente com tudo que a gente já viveu atrás, né? Com tudo que a gente já viveu no passado. Então, o trabalho biográfico traz esse movimento, né? Em que vocês continuem nesse movimento e a gente fica por aqui à disposição. Quem escreveu? Cláudia. Na minha experiência, a superação aconteceu diante de crises maiores que as anteriores. Interessante foi notar que estava pronta. Arrou, Cláudia. É isso mesmo. Quando a gente se apropria dos presentes das crises anteriores, a gente tem respostas até inesperadas para as crises atuais, né? Vai ter uma das aulas que eu vou falar sobre crises e a gente vai ter um exercício só sobre as crises. Então, convido você a vir, se te interessa esse tema. É o tema das crises. Gratidão. Gratidão, gratidão, Dalton. Isso. Muitas situações parecidas com a metade da vida. A metade da vida, ela traz várias pérolas. Várias pérolas. Esse é um exercício que vocês vão poder fazer sempre. Independente da idade que vocês tiverem, vocês podem sempre fazer, estou vivendo isso, deixa eu fazer aqui metade da minha vida. É um exercício coringa, assim, é bom ter na manga e serve, inclusive, para vocês ajudarem os amigos, né? Conversa de bar, eu sei que agora é um momento delicado com Covid, mas ajudar os amigos nesse processo de tomada de consciência das suas próprias vidas e de receber essa força que já tem aí, né? De colocar em prática. Gratidão, gratidão demais. Oh, Cláudia, que linda, gratidão, viu? Que beleza. Para a gente também tem sido uma grande aventura essa experiência e só gratidão com os retornos também. E vamos para frente, né? Vamos seguir, vamos colocar a Yara muito pouco. Maravilha, maravilha. Vamos nessa, vamos trabalhar. Né? Ação e colocar em movimento. Colocar em movimento a energia e a força que cada um de vocês traz aqui para a Vovó Terra, né? Vamos brincar aqui na Terra. Tamo junto. Então, a gente vai se despedindo aqui, que realmente passamos muito do tempo nessa aula. Vamos se despedir. Valeu demais. Gratidão. Estamos à disposição. E quarta-feira que vem tem mais. Saulo vai falar de tempo. Isso aí. Tá bom? Quarta-feira, 12h30. Quarta-feira, 12h30 aí no Brasil. Tempo. Viu? Um beijo bem grande. Vão aproveitar esse sábado maravilhoso. Vão se embora ficar com os meninos. Vão brincar, vão passear. Saiam da frente do computador. Vão para a vida. Beijo. Tchau. Tchau.